Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui na cidade de Ubatuba, essa cidade que está localizada no litoral paulista, no norte do litoral paulista, para conhecermos algumas praias, algumas belezas naturais que existem por aqui. Esta cidade, ela comporta 102 praias, como também 22 ilhas. É um cenário que abriga, em sua maioria, 83% de Mata Atlântica. É uma mistura de água, floresta e montanhas. Vocês podem ficar aqui ligadinhos no canal Arque Curiosidades, que nós vamos mostrar para você muitas praias. Conheceremos a praia do Perequeaçu, como também a ilha e a praia Prumirim, e dentre outras, Praia do Lázaro, Praia Grande, a ilha também do Prumirim, muitos outros passeios. É só vocês ficarem aqui ligadinhos no canal Arque Curiosidades. Tchau, tchau!
Boa tarde, meu nome é Nayara, eu sou voluntária aqui do Projeto Itamar, sou como monitora, né, e venho aqui apresentar para vocês um pouco sobre aqui a nossa base de Ubatuba, né, do Projeto Itamar. O nosso objetivo seria da parte da conservação das tartarugas marinhas, né, a gente desenvolve pesquisas, a gente tem a inclusão social, né, com a comunidade local, a gente tem a educação ambiental com vocês que vêm visitar a gente,
né? Então é um projeto que não é só voltado para os animais em si, né? Tem todo um pessoal por trás, né? Toda a comunidade em si é englobada. A Pipoca, tá? Ela tem 25 anos, né? É bem mais velha do que o Neymar, tem 12 anos aí de diferença, né? Isso, a Pipoca. Ela é bem mais clarinha do que o Neymar, né? Mas isso é devido a uma condição genética, chamada hipomelanismo. O pessoal, quando bate o olho nela, acha que é albina, né? Mas não é. Esse hipomelanismo significa que tem uma baixa produção de melanina, né? Diferente do albinismo, porque o albinismo é a ausência da melanina, não tem produção nenhuma. Ela já produz bem pouquinho, por isso que ela é mais clarinha que o Neymar. São da mesma espécie. Tá? Ela tem esse comportamento diferente, né? Porque a gente não sabe se tem alguma outra síndrome genética ali, né? Que dá esse retardamento, né? No comportamento, tanto cognitivo quanto motora. Ela prefere ficar assim de bundinha, tá vendo? Com a bundinha pra cima. Não interage tanto com a gente. As que ficam aqui só que tem alguma doença? Não, todas essas que estão em exposição para vocês, elas foram de certa forma resgatadas, filhotes, tá? Porque eram aqueles filhotes do fundo do ninho, né? Que já não ia ter uma taxa de sobrevivência muito grande, né? Ia ser soterrados ali na areia ou não teria força suficiente para sair. E assim, há 30 anos atrás, como não tinha tantos estudos voltados para as tartarugas marinhas, né? Então o pessoal viu uma oportunidade ali de manter eles em cativeiro para observar a saúde, o comportamento, o crescimento, toda a coleta desses dados científicos. Tá? Hoje em dia já não tem mais essa prática, né? Então o pessoal resgata esses filhotes do fundo do ninho e acaba devolvendo. Né? Mas as que estão aqui, a mais velha tem 34 anos, foi tudo dessa forma. Tá? O resgate pequenininho e criado já em cativeiro desde filhote. Bom, mas não necessariamente porque tem alguma condição, né? Só aqui. Porque as que chegam pra gente na reabilitação, né, que estão ali, como é que fala? Estão ali doentes, né, estão bem fraquinhas, a gente não pode deixar elas mantendo aqui em cativeiro. A gente precisa fazer a reabilitação e depois a soltura delas na vida livre, porque senão seria um estresse ali gigantesco. Né? Aqui eles ainda recebem umas brincadeiras, né? A gente coloca uns brinquedos, faz enriquecimento ambiental, tanto com comida ou só o brinquedo mesmo, né? Para justamente estimular essa parte instintiva do animal, né? E também fazer a ligação um pouquinho de energia. Alguma dúvida até por aqui? Não? Desse lado aqui a gente tem uma tartaruga de pente, ela chama Ula, tem 30 anos. Então é uma jovem adulta, tá? Assim como a Pipoca. Essa espécie vocês conseguem observar que o casco é diferente, né? Da tartaruga cabeçuda. E a única espécie que as placas elas vão sobrepostas, né? Uma em cima da outra, dando esse aspecto de escama, por assim dizer, né? São animais que preferem se alimentar, né, ali nos recifes de corais. Então, nesses locais tem muitos tubarões, né? Então, uma forma de defesa dela é criar dar essa característica de casco mais pontiagudo, né? Meio que alertando o predador, olha, toma cuidado comigo, eu sou perigosa, né? Sendo que não. Né? Isso, é justamente uma adaptação do ambiente. Né? Se vocês conseguirem ver, ela tem um bico parecido com falcão ou águia, né? Que serve justamente para conseguir se alimentar das esponjas e dos corais. Né? São animais extremamente importantes para a reciclagem desses ambientes. Né? Então, qual é a importância da tartaruga marinha na cadeia alimentar ou naquele ecossistema? Justamente porque são animais que estão ali no meio, né? São tanto predadores quanto presas. Né? Então, se elas começarem a assumir, vai desencadear um desequilíbrio ali na cadeia alimentar. Aqui, né, a gente alimenta elas de 1 a 2 vezes no dia. Né? Essa variação vai depender do enriquecimento ambiental, né?
Mas todos os dias elas recebem a sua dosagem ali certinha da dieta. Porque se deixar elas comem a toda hora, né? A gente tem o tigre d'água, né, sul-americano, ou seja, eles são nativos aqui do Brasil, né? Tem a orelhinha ali, a coloração alaranjado, né? O desenho. Sim. O desenho é diferente das outras ali que a gente já vai ver, tá? Comumente a gente consegue comprar, né, em feiras livres ou em cativeiros, assim. Isso, bem pequenininho. Comem de tudo também, né? Seria mais assim, insetos, peixinhos, girinos, é tudo que tem no ambiente, né? Uma folhinha que acaba caindo ali, uma flor, eles comem também, né? Mas a preferência mais é por proteínas. Ó, a primeira observação, qual que é a diferença dessas tartarugas que vocês estão vendo para as nossas marinhas, né? Eu falo assim que a primeira característica para vocês diferenciar seria não seria a nadadeira, né? Não, seria as patinhas, né? As nossas marinhas, vocês veem que elas são aquáticas. A adaptação dela já seria só para nado, né? Então por isso que elas têm essa patinha que lembra um remo. Já as nossas semi-aquáticas, né? Os tigres d'água, os cágados, eles já têm dedinhos, né? Nesses dedinhos eles têm membranas que ajudam tanto na natação quanto fora, né? Eles estão ali tomando sol, viu? Por isso que eles estão fora da água, né? Porque são animais ectotérmicos, ou seja, eles precisam do calor do ambiente para se manterem aquecidos. Todas as tartarugas. Mas elas ficam o tempo inteiro dentro da água. Dentro da água, exato. As nossas marinhas, o único momento que elas saem da água seria na hora da desova, feita pelas fêmeas. Então os machos, eles continuam dentro da água. Então elas ficam o tempo inteiro nadando, o tempo inteiro, não param. Não são que nem peixes que precisam estar em movimento para respirar. Não é isso, tá? O caso delas, elas são pulmonadas, assim como a gente, né? Então elas só precisam colocar a cabeça para fora da água para respirar e depois mergulham de volta. E elas dormem debaixo da água também. Elas escolhem locais com rochas, justamente porque nas rochas você vê que elas se camuflam muito bem, né? Então ela prefere ali, fica quietinha e acaba descansando. Então, dormindo, né, naquele momento de apneia, pode passar de 4 a 8 horas, né? Então, mas tudo isso só é possível porque a anatomia do coração delas é diferente, né? O metabolismo deles são diferentes do nosso. A gente gasta muita energia, né? Eles não, eles são mais lentos, tá? Então, assim, do coração, né? A gente tem 4 cavidades no coração. Já as tartarugas, elas têm 3. Os répteis, né? Tem 3 cavidades só. 2 ventrículos e 2 átrios e 1 ventrículo. Isso mesmo, né? Então, como só tem 3 cavidades, conseguem fazer a mistura do sangue venoso com arterial, né? Que um é rico em oxigênio e o outro é rico em gás carbônico, né? Misturando, o oxigênio consegue diluir melhor pelos órgãos. Então, assim, elas conseguem ficar muito mais tempo do que, por exemplo, se a gente pegar um mamífero marinho, as baleias ou os golfinhos, né? Esse outro é um tigre d'água, tá? Mas eles são exóticos, eles são dos Estados Unidos. Vocês podem observar que a coloração ali na orelhinha deles, né, é vermelha, não é laranja como os nossos, né? Mas qual que é a diferença, né? Qual que é a importância ou o que isso acarreta, né? As exóticas, agora vocês já estão sabendo, né? Mas nas feiras o pessoal nem sabe que tem essa diferença. Acho que tudo é a mesma coisa, né? Só que compram e geralmente não sabe cuidar ou quer desfazer do animal. Então o pessoal fala assim, se eu jogar ali no rio ou no lago, o animal vai ser bem mais feliz. E, na verdade não, você só está pensando em se livrar do animal e não pensando nas consequências que isso vai levar, né? Então, o que acontece? Você pega um animal e você só devolve para a natureza, você está desencadeando um desequilíbrio ambiental, né? Porque, ainda mais os exóticos que não têm predadores naturais, acabam competindo com as nossas nativas, né? Essa é a primeira que eu mostrei para vocês, né? Então, elas acabam competindo por alimento, por território, né? Acabam
como é que fala, dominando tudo aquela área, né? Não tem predador, então, e pode também acontecer hibridismo, né? Isso, deles cruzarem, então a gente acaba perdendo as nossas nativas, né? Então é tudo isso, não é só simplesmente jogar um animal fora, tá? É uma vida que a gente está falando e não um objeto, tá? Podemos seguir ali para frente, nos jabutis. Tem um laguinho ali, né, um corpo d'água para eles, mas não é para eles ficar mergulhando, né? Não é esse o intuito, seria só para beberem água mesmo, tá? Vocês conseguem ver que a patinha é diferente também. Parece, lembra assim de um elefante, né? A patinha. Então, é justamente uma adaptação terrestre, tá? Então, eles só ficam mais na terra. Eles não ficam entrando na água assim para nadar nem nada, é só para tomar água. Essa maior zona da cabeça amarela é uma jabutitinga. Tá? E as outras que são vermelhinhas é a jabutipiranga. Não sei se vocês conhecem, né? Tem uma superstição dos jabutis antigamente, né? Que falava assim que se você colocasse um jabuti debaixo da cama do seu filho, do seu neto, ele tirava a asma, bronquite da criança, né? Só que isso é um mito, tá? Porque, que nem eu falei para vocês, as tartarugas são animais ectotérmicos, ou seja, precisa do sol, precisa do calor do ambiente para se manter aquecida. Agora, se você coloca um animal debaixo da cama que não pega luz, né, luz solar, muitas vezes é um local úmido, ele também vai desenvolver problemas respiratórios. Né? Então, não é que ele tira da criança, ele tende a desenvolver também, né? Então, isso é só um mito, tá? E por conta disso, muita gente acabava comprando ilegalmente, né, esses animais. Então, assim, por que é ilegal? Justamente porque o pessoal se vai retirando, né, não sabe cuidar, acaba morrendo, enfim. Então, hoje em dia, é ilegal ter jabuti em casa, como pet. Tá? Os cágados não, ainda são comercializados, mas os jabutis, os cágados, eles são ilegais. Eles são bem dificinhos de serem vistos, porque eles preferem ficar mais escondidinhos, né, ali no fundo dos rios, dos lagos. Então eles só saem só para dar o bote, né, ou para respirar mesmo. Tá? Então aqui, se vocês conseguirem ver, quase tirando a loteria. Aqui, né, a gente tem algumas redes para mostrar para vocês que entram em mais contato com as nossas tartarugas, tá? A gente tem um projeto aí com os pescadores locais, né? Porque são bem mais fáceis de conversar do que com as grandes indústrias, né? Porque eles mexer no bolso aí já era. Né? Mas com a comunidade local, a gente tem mais acesso dessa parte de criar um pensamento crítico, né, voltado para a conscientização da conservação das tartarugas marinhas. Tá? Aqui é uma maquete só para mostrar para vocês como que funciona cada rede, tá? Mas eu não vou me aprofundar muito não. Vou mostrar aqui para vocês a primeira. Essa é uma rede de emale. Tá? Aí para ajudar vocês a lembrarem do nome da rede, quando o animal fica preso, ele fica emaranhado. Tá? Por isso rede de emale. Tem tanto de superfície quanto de fundo. Vocês veem que de fundo ele é mais rígido, né? E aqui na parte de cima ele é mais molenga. Ambos, as tartarugas correm risco, tá? Tanto de se machucarem quanto de acabar em óbito, tá? Porque quando elas se enroscam aqui, pode ficar preso aqui no pescoço, nas nadadeiras, né? Então acaba machucando muito. E aí, muitos dos pescadores acabam não tendo a paciência de tirar o animal daqui, né? Com cuidado, vamos dizer assim. Então, porque estraga a rede, né? E aí eles ficam pé da vida. Muitos acabam cortando uma nadadeira, um membro fora. E assim, eles só jogam no mar, né? E acham que o animal vai sobreviver. E na verdade, não, tá? Então, tempos depois, acabam encalhando, morrendo. Tá? Então, o que a gente faz? A gente conversa com esses pescadores para, fisguei uma tartaruga, o que eu faço? Liga pra gente. Tá? O pessoal do PMT, né, que é do monitoramento das praias, eles fazem esse resgate. Então, eles vão até os pescadores, tá? E precisa ir até os pescadores e não os pescadores virem até nós, senão
dessa confusão de, tá pegando o animal, é tráfico, ou sei lá o que, essa confusão. Tá? Então o pessoal vai até os pescadores, pega essas tartarugas, fazem a avaliação, né, ali os primeiros socorros, se precisar, e trazem para cá na reabilitação. Tá? Então a gente cuida, reabilita, avalia se eles já estão próprios para voltarem para a natureza. A gente põe, faz um piercing, né, coloca o anilhamento, né, que é uma plaquinha de metal que a gente coloca nas nadadeiras e devolve para o mar. Né? Assim a gente tem um controle se aquela tartaruga chegou para a gente uma primeira vez ou a gente já tem o histórico dela. Assim a gente faz o controle. Tá? Então aqui nessa rede, além de se machucarem, né, muito feio, elas podem acabar se afogando, porque demora, né, um tempo até os pescadores recolherem as redes. Então, como são animais que precisam respirar, imagina, tá presa, a água tá só aqui, né, o nível da água. Então até saírem para respirar acabam se afogando, tá? Espinhel, olha aqui esse gancho aqui, né, o anzol. Ali no museu eu vou mostrar para vocês como que é o esôfago delas, né? Não é lisinho como o nosso. O esôfago tem não seria dente, tá? Mas são papilas que ajudam a segurar o alimento enquanto a tartaruga joga fora aquele tanto de água, né? Porque imagina, cada vez que ela der uma bocada e engolir aquele tanto de água, ela vira uma bexiga, né? Então essas papilas ajudam a segurar só o alimento enquanto ela joga fora a água. E esse anzol ele acaba ficando preso nessas papilas, né? Então muitas vezes só com cirurgia ou a tartaruga acaba jogando fora todo o resto e esse anzol fica ali preso no mesmo lugar, podendo até rasgar ela por dentro, né? Então assim é o mais agressivo de todos, tá? Deixa eu ver o que mais. Aqui seria o arrasto de camarão, né? Como eu falei para vocês, a tartaruga Olivia, né, ama comer camarão, então ela vai atrás dessas redes, né? Porque ali a concentração de camarões, ela vai atrás. E aí a mesma coisa do emalhe, ela acabava se emaranhando, não conseguindo subir na superfície, acabava afogada, né? Então uma solução que o pessoal conseguiu achar é essa, como é que fala? Essa estrutura aqui de metal, né, que chama PED. Enfim, essa estrutura impede que animais muito grandes, né, como a tartaruga e peixes maiores, né, acabam entrando nessa rede. Então ele bloqueia a entrada, né, e vocês veem que na parte de cima é encurvadinho, justamente incentivando o animal a subir para a superfície, né? Então isso já ajudou muitos indivíduos a não entrarem em contato com a rede. E por último, temos o cerco flutuante, né? Ele não traz tanto dano assim para as tartarugas, né? Porque como que funciona? Tá vendo aquela outra estrutura, parece um rabinho? Ali que começa a estrutura da rede. Os cardumes vão vindo, eles vão batendo nessa rede, vão sendo direcionados, né, para essa abertura. E aí, eles ficam nadando em 8 aqui, né, assim, em círculos, na verdade, né. E aí eles não conseguem achar a saída, porque como eles nadam bem rentes, na hora que chega ali na entrada, eles acabam fechando, né, eles mesmos. Então eles não sabem que estão presos, ficam ali nadando. E a tartaruga, a mesma coisa, ele vai atrás do seu alimento, né, e acabam ali dentro também. Não causa nenhum dano para ela, porque, só tá em banquete aqui, né? Mas é ruim pro produtor, né, pro pescador. Porque as tartarugas acabam danificando esse material que seria comercializado, né? Porque ela não vai lá e engole um peixe inteiro, ela dá uma mordiscada. Então ela morde um, morde o outro e assim vai perdendo. O dano é bem maior, né? Então para os pescadores é péssimo. Mas para a gente é ótimo para a gente saber quantas tartarugas estão vindo, por exemplo, em uma semana ou em um período do mês, né, em uma época, né, tudo isso é contabilizado. Tá? Mas assim, de afogamento, essas coisas, ela não traz esse risco. E a tartaruga, quando a gente tira o casco, é só uma roupinha. Na verdade, não, tá? Isso faz parte dela. Então aqui temos a coluna vertebral com as costelas, né, que são fundidas com o casco.
Então, assim, a tartaruga ela tem um controle bem maior na hora de afundar e na hora de flutuar, né? Porque se fosse um colete, imagina aquele negócio solto, ela não ia ter tanto controle. Exato. Assim? Você achou muito pica-pau, né? Que a tartaruga saía e voltava pra cá. Exato. Esse osso aqui é do plastrão, seria a parte da barriga, né? Diferente dos jabutis, que a gente sabe diferenciar, né? Quando é macho, quando é fêmea. Porque nos jabutis, quando é côncavo aqui, né? É bem curvadinho, a gente sabe que é macho. Né? Porque na hora da cópula ele consegue encaixar ali no casco da fêmea, né? Mas no caso da tartaruga marinha, não. Né? Então as características que diferenciam seria o tamanho do rabo e o tamanho das unhas. Então o plastrão, quando ele está bem côncavo desse jeito, significa desnutrição das tartarugas. Então ela está bem magrinha, né? Tá faltando ali carne para preencher, vamos dizer assim. Ó, vocês viram o casco da ula? Era bem bonito, não é? Isso daqui é uma placa, tá? Aqui do casco é uma dessa daqui, ó, uma plaquinha. Olhando assim não é nada demais, certo? É algo rígido, né? Não é feito de osso, tá? Não é a mesma, como é que falamos? Isso, a mesma composição, tá? É de queratina. Assim como as nossas unhas, o nosso cabelo, né? Então a queratina, ela compõe então as placas das tartarugas, o bico, tá bom? E as unhas, né? Só que a placa, quando a gente coloca aqui contra a luz, olha só a mágica. Olha como que é diferente, fica bem mais bonita, né? Então, essa coloração que a gente vê muito em óculos, né? Na Chili Beans tem lá no catálogo a coloração turtle, né? Seria por causa disso, né? Ali tem um exemplo do óculos. Isso, aqui a gente tem um exemplo do óculos, das joias, né? Todos. Não, as tartarugas marinhas não conseguem fazer essa... não é tão retrátil assim, né, ali no casco, né? Porque os jabutis conseguem. Os tigres d'água conseguem parcialmente, né? Os cágados não. Na hora que eles vão para dormir, eles precisam virar o pescoço, né? Então eles dormem meio desengonçado, tá? As tartarugas marinhas não, elas não conseguem retrair por completo. Uma característica também, você vê que o casco da tartaruga é mais plana, já do jabuti é bem uma montanhazinha, né? Justamente porque ali ele consegue esconder a cabeça. Né? Deixa eu só pegar aqui. Aqui que eu falei para vocês das papilas, né? É um esôfago de uma tartaruga. O esôfago é esse caninho da nossa garganta até o estômago, tá? Tá do avesso, tá bom? Então essa parte fica tudo interno, tá? Mas tá vendo? Parece tipo uns dentinhos. É ali que segura o alimento, né? Exato. E falando na água, eles vivem em água salgada, certo? Como que a tartaruga marinha não tem pressão alta? Né? Na cabeça delas tem, chama glândulas de sal. Essas glândulas, elas funcionam que nem as nossas lacrimais, né? Então a gente consegue observar essas glândulas funcionando quando elas saem para desovar e a tartaruga está chorando, vamos dizer assim, né? O pessoal até fala assim, ai, que emocionante, ela é tão feliz, né, que vai ali botar os ovinhos. Na verdade não, é só a glândula expelindo o sal, tá? Então assim ela consegue reter aquela água e jogar fora o sal. Então é bem importante delas conseguirem se alimentar. E quando tem muito lixo no estômago, elas não conseguem se alimentar adequadamente. Aí vai acarretando em várias outras problemas de saúde. Os filhotinhos, né, aproveitando aqui, os ovos não são assim já delimitados, né? Isso aqui vai ser fêmea, isso daqui vai ser macho. Não é dessa forma. Influencia a temperatura do ambiente. Então, quanto mais quente, mais fêmeas tendem a nascer. Quanto, vamos dizer assim, mais fresquinho, né, mais machos nascem. Né? O Neymar é um caso incomum de nascimento aqui em Ubatuba. Né? Aqui na nossa região a água, né, a areia ali é mais fria. Né? Então não é muito assim comum das tartarugas virem para a nossa região para poder desovar. Seria mais no norte do país. Então pegando ali Espírito Santo, Bahia, Sergipe, que é mais quentinho,
elas desovam lá. Agora aqui seria mais para alimentação, né? Mas o Neymar, por exemplo, ele com aquela ninhada toda, né? A maioria seria macho, né? Nasceram mais machos, que aqui é mais frio, né? Agora lá para o norte seria mais fêmeas. Né? Isso também influencia o aquecimento global, né? Com o aumento do aquecimento global, que eu acho que agora já estamos na ebulição, né? Não é mais aquecimento. Né? Também interfere nisso, vai nascer mais fêmeas, vai acabar os machos e aí como que faz para a reprodução? É uma questão a ser pensada. Essa é uma tartaruga oliva, né? É aquela menorzinha, a primeira que eu mostrei para vocês. A gente faz a contagem das placas laterais, tá? Essas aqui são as placas centrais e essas são as laterais. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 placas laterais. Então a partir de 6 para até uns 12, a gente sabe que é uma tartaruga oliva. Tá? Essa é uma tartaruga verde, né? Ali no fundo a gente vai conhecer o azeitona. Se a gente contar as placas laterais, ó, então seria 1, 2, 3, 4 apenas. Tá vendo? A tartaruga oliva, por mais menorzinha que ela seja, ela tem muito mais placas laterais. Né? Vou passar essa daqui, vou mostrar a de pente para vocês, a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4 placas laterais. Mas como que você diferencia a de pente e a verde? Né? Justamente, exato, essa daqui, a de pente, ela dá esse aspecto de escama, né? Porque as placas estão sobrepostas, uma em cima da outra. Já a verde, você vê que ela é mais lisinha, né? As placas estão justapostas, estão juntinhas, uma do lado da outra. O azeitona, ele tem esse desenho aqui no casco parecido com a de pente, mas é justamente essa sobreposição da pente que diferencia um do outro, tá bom? A cabeçuda, que seria o Neymar, a pipoca, né? Ela tem uma bem pequenininha aqui em cima, que geralmente o pessoal acaba esquecendo de contar, tá? Mas é importante, ó. Então seria 1, 2, 3, 4, 5. É a única espécie que tem 5 placas laterais, né? Então a de pente e a verde tem 4, e a oliva menorzinha é a única que tem 6 para mais. E a nossa querida tartaruga de couro é de verdade, tá? É só tá envernizada e passou um sprayzinho aqui. Mas elas têm essas pintinhas de verdade, tá? É só reconstruída, tá? Mas, né, eu falei pra vocês, é diferente, né? O casco não é rígido assim. Mas elas têm essas quilhas, né? Que são os conjuntinhos de ossinhos, tá? Dessa característica. E é isso, pessoal. Aqui em cima também é tudo de verdade, tá? Ali vocês conseguem ver a diferença do osso e da queratina, né? Isso, as unhas. Tá vendo que elas têm dedinhos? Né? Essa seria uma cabeçuda? Essa seria uma cabeçuda, exato. Do bico, né? Na verdade, não. O bico seria da de pente. A pente tem um bico bem característico. Essa é macho. Seria um macho. Diferença de uma cabeçuda para a de couro. A de couro é a maior zona que a gente tem, a espécie maior, né? A tartaruga cabeçuda seria ali a terceira maior. Só que em comparação, né, de uma cabeça adulta, a cabeçuda ganha. Tá vendo que ela é bem maior do que a mesma tartaruga de couro. Né? É isso. Aqui, pessoal, né, a gente tem alguns artesanatos que estão disponíveis lá na loja, tá? É vamos dizer assim, é um trabalho em conjunto com o Tamar e as comunidades locais, né? Que muitas das vezes essas comunidades eram tão isoladas que precisavam caçar, né, as tartarugas para poder sobreviver. Então, tanto ali se alimentando da sua carne, dos seus ovos, né, quanto utilizando do casco para poder fazer os artesanatos, né. Então a gente só indo lá falar assim, ó, não pode caçar tartaruga. É muito fácil ficar falando, né? Mas se a gente vê o lado deles também, como que eles vão sustentar a família deles, né? A gente não pensa nessa parte também. Então é muito fácil só botar o dedo. Né? Mas essa colaboração que o Tamar conseguiu fazer, né, seria com as esposas dos pescadores. Né? Então, assim, muitas vezes até tirava esse machismo de dentro de casa, né? Do homem falar assim, eu que boto comida dentro de casa porque eu que saio para pescar.
E aí muitas vezes a mulher está ali fazendo o seu artesanato e gera renda, uma renda alternativa para casa, né, para sua família. Então, vocês contribuindo aqui, tanto ali na bilheteria quanto na loja, tudo isso é revertido tanto para as tartarugas, né, nesse projeto, todo o projeto Tamar, quanto para essas famílias, né. Esse que a gente está vendo, alguém se arrisca qual a espécie que é? A tia já ajudou na identificação, hein? Do sim. 5. Você acha que é uma cabeçuda? Alguém mais? Não? É uma tartaruga verde. Esse é o azeitona. Isso. Lembra que eu falei para vocês que o desenho acaba confundindo um pouco, né? Lembra um pouco da ula, né? A tartaruga de pente. Mas você vê que o casco é mais lisinho, né? Olha lá, a coloração dele. Sim, né? Eles gostam até, inclusive, de brincar surfando ali no outro tanque, que tem um jato bem maior, né? As outras devem estar... Esse aí é só um fóssil, na verdade. Não é de verdade, mas é uma representação. Tá? Aqui eu vou tentar dar uma finalizada com vocês na hora da desova, né, que as fêmeas elas saem da água, né, é o único momento que elas saem, porque são animais aquáticos, mas o comportamento de sair da água seria só na hora da desova. Tá? A fêmea ela tenta procurar um local que seja um pouco mais afastado da maré. A maré tende a subir, né, por mais que retrai tudo, né, mas ela sobe. Então, se ela cavar muito perto da água, acaba alagando, né, ali o ninho dela. Né? Então, não é... Inclusive, isso é uma coisa que as outras bases do Projeto Tamar têm que ficar monitorando, né, esses ninhos. Porque quando não tem muito espaço, elas tendem a fazer mais próximo da água. Aí eles têm que correr para tentar salvar esse ninho. Né? Mas aí a fêmea sai, né, da água, procura um cantinho. E aí, com as nadadeiras da frente, ela faz uma cama. Meio que ela nivela ali a areia, né? E com as patas traseiras, elas fazem o buraco. Elas cavam. Né? Então, assim, as unhas, a função das unhas nas fêmeas é diferente. Nos machos seria na hora da cópula, né? Agora, das fêmeas seria na hora da desova. Tá? E aí ela cava, né? Até que funda, né? Deposita os ovos. Não é de 80 a 120 ovos de uma vez, não, pelo amor de Deus. Senão elas iam ficar assadas também, né? Não é isso que a natureza quer, né? Então, ela deu um jeito de fracionar esses ovos. Então, assim, ela sai, faz o ninho, bota um pouquinho, tampa, dá aquela disfarçada para nenhum predador, né, achar muito fácil o ninho. Ela cobre com areia, né? Cobre, isso. E voltam para a água. No dia seguinte, ela sai de novo da água, faz um outro ninho, deposita mais um pouco. Né? Então, ela vai fracionando esses 80 a 120 ovos durante uns 14, 15 dias. E aqui na foto, vocês conseguem ver que tem até uma gosminha saindo, né? Essa gosminha, além de ajudar na lubrificação, né, na hora da saída dos ovos, ela tem propriedades antibacterianas, antifúngicas, né, porque é bem úmido, né? Então a chance de ter micro-organismos ali é muito grande. Né? Então essa gosminha ajuda a combater, né? Ajuda na limpeza, vamos dizer assim, desses ovinhos. Aí os ovos demoram de 45 a 60 dias para eclodirem. Aí quando eclodem, vocês veem aquela maravilha deles correndo para a água. Né? Só que da predação natural, só da predação natural, tá? De 1000 filhotes que nascem, apenas 1 ou 2 conseguem chegar na fase adulta. Então, assim, é muito, muito pouco. Né? E o maior desafio do Tamar não é só devolver os filhotes para a natureza. Né? Ali a gente tem o gráfico, realmente a gente conseguiu devolver muitos filhotes. Mas o maior desafio é manter eles até a vida adulta. Né? Então, assim, por isso que chega muito pra gente ali na reabilitação bem juvenil. Então, esse é o maior desafio, manter elas até a próxima geração. Alguma dúvida por enquanto? Não? Então, eu vou liberar vocês para passear. Keeping me waiting.
all I want.